Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje, em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Oi, na noite nesta quinta-feira, ao vivo, aqui nos estúdios da RCTV, eu entrevisto o presidente da AESA, que é a Agência Estadual de Gestão das Águas na Paraíba, o doutor João Fernandes. Vamos conversar aqui muito sobre transposição de São Francisco, como essas águas chegaram aqui na Paraíba e agora, o que fazer com essas águas? A gestão do canal da transposição no trecho leste, do eixo leste, que já está entregue oficialmente. Na última sexta-feira, uma romaria de políticos foi lá para Monteiro dar por inaugurada essa obra tão importante para todas as regiões do estado. E ainda bem que depois da inauguração veio também outra boa notícia, começou a chover no Cariri paraibano, já pegou água em alguns açudes lá do Cariri e rios do Cariri paraibano que aos poucos vão desembocar na calha do Rio São Francisco. Teve açude que estava zerado e já chegou a 14% do volume, só com as chuvas que caíram mais recentemente. Boa noite, João Fernandes, prazer tê-lo aqui no 27 Segundos na RCTV. Boa noite, prazer estar aqui com você outra vez para continuar a conversa sobre recursos hídricos da Paraíba, especialmente a transposição de São Francisco, a inauguração que aconteceu no dia 10 deste mês e que estamos lá a cuidar desta água para ver se ela chega à cidade de Boqueirão, que é o nosso grande objetivo. João Fernandes, a gente, nessa nossa entrevista, vai ser com um passo à frente, né, do que a gente conversou até agora, porque finalmente as águas chegaram. A última vez que a gente conversou aqui, me lembro, as águas ainda não tinham sequer chegado à Sertânia. Já invadiram terras paraibanas, passaram lá pela estação de controle em Monteiro, e estão chegando aí aos açudes de Poções. Tudo dentro do previsto, da normalidade? Tudo dentro do desejado, né? Ou do previsto, no entanto, com algumas anormalidades, né? A água chegou no dia 10 a Monteiro, não chegou no volume inicialmente esperado, nós esperávamos 9 metros cúbicos por segundo, havíamos nos preparado, nos planejado para esta situação, que era 9 metros cúbicos por segundo. Isso chegaria entre 30 a 45 dias, nós colocaríamos as águas lá na cidade de Boqueirão. No entanto, só nos foi ofertado no primeiro dia 4,2 metros cúbicos por segundo e 2 dias depois foi feita uma redução na passagem de água, com o objetivo, é óbvio, de completar o armazenamento do reservatório de Campos. O reservatório de Campos passou, digamos assim, a defluir água na direção de Monteiro antes mesmo de encher, com as bombas que vieram de São Paulo. Mas o Ministério promete que neste final de semana as águas voltarão, digamos assim, para o nível de sexta-feira e tão logo a bomba que foi retirada e foi encaminhada para manutenção seja instalada, se dará, ou o Ministério nos entregará 9 metros cúbicos por segundo. No mais, nós que fazemos a ESA, a Secretaria de Recursos Hídricos, estamos cuidando das tarefas do Estado da Paraíba para que este volume de água possa descer rio abaixo, e isso já se faz. Então vamos a algumas explicações. A Paraíba esperava quantos milímetros? 9 metros cúbicos por segundo. Aliás, vamos transformar isso em litro. 9 mil litros por segundo. Infelizmente, no primeiro momento, só foi possível 4.200 litros. Você diz por quê? Porque uma das bombas, é interessante, o governo instalou 12 bombas. Em cada estação elevatória tem-se 2 bombas. Achou de uma
a 11ª ou a 12ª de dar esse problema. Mas quem faz uma obra com a dimensão daquela pode esperar a qualquer momento um problema, porque é uma obra que tem 12 bombas, 6 estações elevatórias, 12 reservatórios. Você sabe que um dos reservatórios deu um problema, deu um vazamento e se perdeu uma quantidade muito boa de água, mas o governo já recuperou este reservatório, já está acabando de enchê-lo. Enchê-lo para quê? Para que a água entre nele por gravidade e saia do outro lado por gravidade, para não precisar de bombeamento extraordinário, como tem sido feito em algumas situações. Tá. E quanto a essa bomba que acabou dando um defeito, é uma daquelas bombas que veio de São Paulo para acelerar a vazão da água ou é uma bomba mesmo da estação elevatória? É uma bomba das estações elevatórias. Como eu disse, cada estação elevatória tem 2 bombas jogando esta água de um ponto a outro e, por coincidência, instalaram 12 bombas. E só uma deu problema. Aliás, o que é bom, né? Porque só foi uma. Pediram 10 dias, mas nós não sabemos se sai exatamente em 10 dias ou em 15 dias. Mas tão logo isso aconteça, restabelece e eles entregarão o volume que nos prometeram, 9 metros por segundo ou 9 mil litros por segundo. E acrescente, Sérgio, que você já falou no início da abertura do programa, tem chovido no Cariri. Março e abril é o momento que deve chover no Cariri e continuar chovendo no sertão do estado da Paraíba. O rio Paraíba já, como diz o povo na linguagem popular, já botou água. Estava passando, domingo, a água estava passando o rio com uma vazão boa, lá próximo de Caraúba. De Caraúba, o que é? A chuva que caiu sobre São Sebastião do Muzeiro, Camalaú e Congo. Esta parte fez jorrar a água descer rio abaixo. E agora do lado norte, que é o lado do Taperoá. Você tem uma ideia? O açude de Taperoá, o Taperoá 2, que é o Marcionílio, em 2 dias ele pegou mais de 5 milhões de metros cúbicos. Ele saiu de pouco mais de 3% para 36%. Ele está hoje com 36% da sua capacidade. Eu pude confirmar isso. Estava praticamente zerado, né? Estava com 800 metros cúbicos, estava muito pouca água. E hoje eu tive que confirmar para um jornalista, um colega seu, que duvidou da história. E eu liguei para o meu gerente de monitoramento, o Alexandre Magno, lá de Campina Grande, digo, checa esta informação aí, que eu estou sendo questionado aqui por um dado fornecido pela ESA. Essa água aí vai para o rio Paraíba? Esta água primeiro vai encher o Taperoá. Quando encher o Taperoá, aí sim, quando ele transbordar e de Taperoá até Cabaceira, a bacia vai juntando água para juntar-se com a água que vem do São Francisco e também com a água que vem de São Pedro, né? Que é esta de que nós dois já falamos. Pra você ter uma ideia, Amparo é um município do Cariri que deságua no rio Sucuru, que é um afluente do rio Paraíba. Choveu em poucos dias 187 milímetros. Isso é uma quantidade extraordinária de água, digamos assim, a ser derramada sobre o solo de um município. A liberação da água dos canais de transposição é feita de acordo com a demanda do Estado? É o Estado quem pede a quantidade de água a ser liberada? É isso aí. Os estados vão apresentar o seu plano anual. O Estado da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, será, digamos assim, negociado no comitê gestor das águas do São Francisco, e cada estado diz quantos milhões de metros cúbicos precisa, deseja. E a partir disso aí será feita essa distribuição, será estabelecido a tarifa de segurança hídrica, tanto de disponibilidade quanto de uso da água. Então isso será feito pelo Ministério. E eles entregam para nós, no eixo leste, lá em Monteiro, Hermes, né? E a partir dali a ESA, a Agência de Gestão das Águas da Paraíba, tem que fazer, administrar essa água. Aliás, nós estamos em campo. Hoje, voltaram os nossos técnicos, nós tínhamos 2 diretores e 8 técnicos lá acompanhando a água, Hermes, fiscalizando os usos desta água para evitar que
alguém tente se apropriar desta água agora e cadastrando os usos potenciais. Porque quando nós fizermos a estabilização ou a regularização do abastecimento de Monteiro, que acontece já, eu acho que a Cagepa já pode, a qualquer momento, começar a aumentar o volume de água para a cidade de Monteiro. Depois, quando esta água passar na altura daquela estrada que sai de Congo até Sumé, que é... Porque quem abastecia o Cariri era a adutora de quê? Do Congo, é o Congo Cariri. Só que o Congo secou. Este assunto secou, agora vai se inverter. Quando a água passar pelo Rio Paraíba, a Cagepa já está montando um poço de captação para quê? Para mandar água para o Congo, para devolver o que nós já consumimos do Congo e para mandar na direção de Sumé. E mandando na direção de Sumé, você vai abastecer toda a adutora do Cariri, que vem até São João do Cariri, e agora pode ser expandida ou estendida para outros municípios. Depois disso, vamos, como diz um colega diretor, vamos tanger a água para que ela possa chegar logo ao município de Boqueirão. E chegando ao município de Boqueirão, ela estará chegando à cidade de Campina Grande, Hermes. Ok. Então vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com 27 segundos. A gente vai voltar aqui no segundo bloco conversando com o presidente da AESA, João Fernandes, sobre a gestão das águas da Paraíba, especialmente depois da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. Fique ligado, a gente volta em seguida, ainda tem muita informação sobre a política também, claro, aqui no 27 segundos. De volta com o 27 segundos pela RCTV, conversando com João Fernandes, que é o presidente da AESA aqui na Paraíba, conversando sobre gestão das águas, uma política pública importante nesse momento, especialmente depois que o Rio Paraíba começou a receber água da transposição do Rio São Francisco através do canal, que começou a funcionar efetivamente na sexta-feira passada. Antes de retomar a entrevista com o João Fernandes, vamos só informar que o senador Cássio Cunha Lima cumpriu a agenda do Ministério da Agricultura para viabilizar a distribuição de grãos de milhos para produtores rurais do estado. Saindo agora de uma audiência no Ministério da Agricultura com o ministro Clário Maggi, onde fui colher informações sobre a chegada do milho para o Nordeste brasileiro. Houve, infelizmente, um atraso na distribuição pela logística, mas que está sendo superada, e acreditamos que no máximo na semana que vem o milho estará chegando para ser vendido a R$ 33,00 em socorro aos produtores que enfrentam uma seca muito longa de mais de 6 anos, para que nós possamos socorrer o que resta do nosso rebanho. Então o ministro adotou providências nessa direção para que nós possamos superar os problemas burocráticos e garantir a chegada do milho no mais tardar na próxima semana. Vamos voltar a conversar com o João Fernandes. João Fernandes, tem uma pergunta aqui do Ciro Soares. Ele quer saber se o agricultor já pode usufruir dessa água da transposição do São Francisco. A transposição que já foi inaugurada na sexta-feira passada, o agricultor já pode fazer uso dessa água? Não. Aliás, está proibido fazer uso desta água agora. O objetivo primeiro é atender o consumo humano, o consumo animal, o consumo urbano. Eu relatei há pouco que vamos cuidar da água para Monteiro, os municípios do Cariri, para Campina e depois na direção do açude de Acauã. Nós estamos agora cuidando de resolver o problema hídrico, a crise hídrica que se abate sobre a cidade. Agora ninguém pode pensar nisso. Quando nós regularizarmos esta situação, aí sim nós vamos discutir o uso dessa água para usos múltiplos, para a atividade industrial, para a agricultura, para a pecuária, cassinocultura, enfim, para todas essas atividades. De modo que é bom que fique bastante claro que ninguém poderá tirar esta água agora. E até porque não passou ainda sequer a quantidade que nós desejamos, né? Nós precisamos primeiro resolver o problema do abastecimento urbano e do consumo humano e do consumo animal. Depois nós vamos sentar e vamos, aí sim, só vai se usar desta água quem tiver autorização para usar. É a chamada outorga, autorização. Não apenas esta água que chega de Monteiro até aqui o Oceano Atlântico, mas também a água que sai
lá de Floresta até Monteiro, porque lá a responsabilidade é da Codevasf. Aqui a responsabilidade será nossa, do governo do estado, da secretaria, especialmente da Agência Executiva de Gestão das Águas. A grande verdade é que nós não tínhamos esta água no Rio Paraíba. Nós não tínhamos um rio perene. Nós temos agora a possibilidade de perenizar o Rio Paraíba. E isso como? Com a água que se represa em Camalaú, com a água que se represa em Poções e com a água que se represa em Boqueirão. Vai depender fundamentalmente da participação do povo e da colaboração das pessoas. Se as pessoas acharem que devem usar e abusar desta água, vão ser reprimidas na forma da lei, e este não é o nosso objetivo. Nós queremos que a água venha para que se tenha consumo humano, consumo animal e transformações econômicas, sociais e ambientais de toda a nossa região. E para isso é preciso que todos participem. Primeiro água, primeiro processo, educação. Educação, o que significa? Usar eficientemente a água. Não dá para você fazer como se fazia no passado, usava-se 100 litros d'água, a planta aproveitava 10 litros. Agora tem que, a Emater, os órgãos do estado vão entrar orientando para utilização eficiente. Significa dizer, põe 100 litros d'água no pé da planta que ela aproveite pelo menos 90, 95. Gasta-se menos energia, produz-se mais, se ganha mais dinheiro. Outra coisa, vamos partir para a medição dessas retiradas d'água, porque sem medição você perde o controle, os mais sabidos tiram de mais e aqueles que são mais cautelosos tiram de menos. E, por fim, a cobrança pelo uso da água. Nós vamos cobrar tanto da cidade quanto da cidade, pela a segurança hídrica que daremos ao cidadão paraibano da urbe da cidade, e também a segurança hídrica e a destinação de água como insumo produtivo para gerar emprego, gerar renda e fazer a transformação econômica e social do nosso estado. Quanto tempo vai gastar a previsão, a estimativa dos órgãos que cuidam da gestão da água para que essa água possa ser usada para a agricultura? Vai demorar um pouco. Vai demorar. Vai demorar um pouco. Vai demorar por quê? Porque nós teremos que 45 dias para que essa água chegue a Boqueirão. Vai demorar o quê? Mais de um ano? É porque eu acho que lá para o final do ano é que nós estaremos discutindo isso, E nós estaremos discutindo isso por quê? Porque nós vamos resolver todo esse ciclo de cidade, toda essa série de cidades devem ser abastecidas, devemos mandar água também para a Acauã, que a Acauã também não anda com uma situação muito boa, e quando isso terminar, o governo, inclusive, está regulamentando essa situação, já se criou um modelo de definição de custo desta água, a priori não se pensa em destinar logo essa água para irrigação, mas tão logo seja possível, a palavra de ordem do governo federal, do governo do estado, é fazer com que a água seja posta a serviço, digamos assim, das nossas necessidades. Já tem tabela para a cobrança dessa água? Não, tem um modelo. Tem só o modelo. Só o modelo, porque isso não é fácil, é um modelo para definir qual será o custo. O que eu posso dizer é que terá um custo fixo, ou seja, é aquele custo de ter a certeza de que abrindo a torneira lá em Monteiro, você tem água no Rio Paraíba, que é a chamada, o custo da disponibilidade. E tem o custo variável, na medida que você consumir, vai ser aumentado. Se você hoje consome 10 metros d'água, vai pagar uma taxa a mais sobre os 10 metros d'água. Se você consome 100 metros d'água, vai pagar uma taxa sobre os 100 metros d'água. É claro que os governos estaduais estão muito sintonizados, costuraram um discurso unificado e eles querem reduzir ao máximo o preço desta água, porque presente nós já recebemos. Presente é a obra da transposição de São Francisco. Nós não vamos pagar 1 centavo da transposição da obra. É de 10 a 12 bilhões de reais a construção dessa obra. Isso é um pagamento que os governos do Brasil, a nação brasileira devia aos nordestinos. Nós vamos pagar pela manutenção, porque nós queremos o canal, a transposição hoje, amanhã e depois. Se nós quisermos esta água, nós temos que pagar pela manutenção, e a manutenção significa garantir e a operação, garantir o seu regular funcionamento de Floresta até Monteiro.
consertando quando quebra, restaurando, pagando aos engenheiros para tomar conta da obra, pagando para fiscalizar, porque isso vai ter controle total. Nós não vamos permitir que haja bagunça, não. Certo. Aquela brincadeira que nós vimos em um Lá em dia, Sertânia. lá em Sertânia, é claro que o povo está ansioso para ver a água, aí teve a oportunidade naquele dia. Ali também foi no dia de carnaval, né? Dia de Foi um carnaval, foi, na verdade, o povo tem o direito de ficar feliz, alegre, quando ver a água passar por sobre as terras daquela região. Mas aquilo tudo será disciplinado. Portanto, ninguém vai poder utilizar aquela água sem a devida autorização, ou da Codevasp e no território paraibano da Agência Executiva de Gestão das Águas. Tem que ser assim, porque se não tiver ordem, não tiver disciplina, não tiver organização, nós não chegaremos a lugar nenhum, Hermes. No plano que o Ministério da Integração traçou lá atrás, na construção da obra, a previsão é de que o Estado da Paraíba pagasse 37 milhões de reais por ano, mesmo que não usasse a água. O pagamento pela disponibilidade da água. É esse valor que o Estado vai negociar para reduzir? É este valor que nós... Este e mais o variável, certo. São duas variáveis. Tem o preço fixo e o preço variável pelos metros que nós retirávamos, que está sendo discutido. É porque essa foi uma simulação que foi feita, viu? Foi uma simulação que foi feita e dizia-se que nós íamos pagar esses 37 milhões, digamos, por um ano de uso desta água. Mas isso não está definido ainda, é porque isso depende de, sabe de quê? Fundamentalmente do preço da energia elétrica que se compra, porque quando nós falamos em transposição, nós falamos o quê? Em 6 estações de bombeamento. Nós temos 6 subestações, 6 não, o projeto todo parece que tem 13 subestações elétricas para trazer energia. Você imagina o que significa isso, né? São 230 quilômetros de extensão de alta tensão. Então, isso tem esse custo e principalmente o custo da energia. Se a energia estiver barata, cai o preço da água. Se a energia estiver cara, porque ela também é sazonal, ela depende, digamos assim, do volume de água dos rios ou dos mananciais que geram energia pelo Brasil afora, daí porque não se preocupe com isso. Eu diria uma coisa, você compra hoje, em qualquer bodega da esquina, a água mais barata que você comprar, meio litro d'água. Uma garrafinha daquela de 500 ml é R$1. Você vai pagar por 1 metro cúbico, que dá 2.000 garrafinhas daquela, que dá 1.000 litros d'água, você pode chegar a pagar 20 ou 30 centavos e ter a segurança hídrica. Depende da questão da energia elétrica. Depende da energia elétrica, depende desses custos operacionais, enfim, depende da manutenção desse canal, porque nós queremos esse canal, a transposição para hoje, para daqui a 50, para daqui a 100, para daqui a 500 anos, como são os aquedutos de Roma. Porque esse custo vai ser rateado entre os estados. Esse vai ser rateado com os consumidores, a princípio, consumidores de água das cidades, porque esta água vem prioritariamente para atender a demanda urbana. Isso. Depois que atendida a demanda urbana, é que nós vamos colocá-la a serviço da produção. E eles foram inteligentes, né? Eles fizeram o projeto e justificaram este projeto para atendimento do consumo urbano, do consumo humano, o consumo das cidades. Mas eles fizeram esse projeto pensando em produzir, gerar riqueza, que é fundamental para tudo e para todos. Tá, deixa eu registrar aqui a audiência do sargento Denis Soares, ex-deputado estadual, mandando um abraço para você. Né? E tem aqui uma participação também do ouvinte, fugindo do tema, João, cadê o dinheiro do viaduto que seria construído próximo ao Parque de Exposições em Campina, no Ligeiro? Tem isso? Você sabe dessa informação, João? Eu tinha essa ideia, é verdade. Primeiro, meu abraço para o sargento Denis. Esse é outro, é o Wellington Diniz. Foi meu colega deputado, isso. Foi meu colega deputado, uma figura extraordinária, porque tenho respeito e admiração. Pautava-se como deputado com muita seriedade no exercício do seu mandato. E estou dando esse testemunho porque já tive a oportunidade de dizer a ele e aos amigos dele, porque é assim que eu tenho. Com relação, eu tinha essa ideia de fazer, aliás, eu defendi essa ideia como deputado, como cidadão paraibano, quando estava lá na Assembleia, que era um viaduto ali, naquela estrada que sai para Caruaru e
a alça sudoeste de quem vai para o sertão. É complicado ali. Que é muito complicado. Tem acesso muitos caminhões. Mal sinalizada, mal o circuito, me parece, é equivocado. Tem postos de combustíveis que servem de parada obrigatória para os caminhões, né? Posto fiscal, me parece. Distribuidoras logísticas, né? Grandes empresas. Dali até o posto Dallas tem essas complicações. Mas o pior daquilo é que deveríamos fazer, na verdade, um viaduto ali. Eu andei defendendo essas ideias, mas infelizmente essa tarefa dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que poderiam priorizar em uma oportunidade dessa, quando estivesse a fazer o orçamento da União, colocar de recursos, porque se eles estão defendendo a duplicação, né? A duplicação até o meio do mundo, que é na saída lá para o sertão e naquela derivação para o Cariri. E o presidente foi a Campina Grande anunciar que se aproveita esta obra já para fazer exatamente esse viaduto. E ali é que começa mesmo, né? É exatamente ali onde vai começar, porque a parte duplicada da BR-104, que é aquela que vai para Caruaru, até o entroncamento com a BR-230, até a BR-230 tem uma duplicação ali. Então, é a continuidade daquela obra, mas que não se esqueça, parece que foi o Wellington, né? Que os nossos, é bom cobrar o Wellington, dos nossos deputados e senadores, para pressionar o governo para acrescentar um viaduto ali, para facilitar aquela passagem, para melhorar as condições daquele ambiente, porque aquilo é uma área de expansão da cidade de Campina Grande. Ali tem o complexo Aloysio Campos, 4.000 e poucas casas. A movimentação vai aumentar mais ainda. Mais ainda, e a cidade cresce e deve ocupar aquela área, que é uma área muito importante. Ok. Bom, daqui a pouco a gente volta com a transmissão também aqui no Facebook, do trecho da entrevista de João Fernandes, presidente da ESA, aqui na 27 Segundos na RCTV. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco do programa. Fique ligado e a gente volta em seguida. É rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos, a Câmara Municipal de João Pessoa deve emendar a lei orgânica do município para permitir que vereadores possam assumir cargos de segundo escalão nos governos federal e estadual. Atualmente, os vereadores podem se licenciar dos mandatos para ocupar secretarias municipais e adjuntas estaduais e ministérios, mas eles são impedidos de ocupar cargos de segundo escalão, como a presidência de empresas públicas, diretorias de autarquias, representações ministeriais e em alguns outros cargos no governo federal e do estado. A vereadora Sandra Marrocos, do PSB, se posicionou contra essa proposta. Você pega a pauta de votação, é uma mudança à lei orgânica e o que é que, para você ter ideia, é tão absurdo que lá no corpo do projeto está escrito que, inclusive, se algum vereador sair para assumir alguma diretoria, ou então uma organização de administração mista, a exemplo, a iniciativa privada e o Estado, a iniciativa privada e a União, poder se ausentar e o suplente assumir. Isso é um absurdo, eu não concordo, eu me posicionarei contrário. Vereador e vereadora foi eleito para ficar aqui legislando e tem que ficar na Câmara. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Os depoimentos da Operação Lava Jato e a iminente divulgação de novos pedidos de abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República fizeram ressurgir no Congresso um debate sobre a anistia para o crime de Caixa 2. Na Assembleia Legislativa, nós repercutimos essa pauta com o deputado Janduí Carneiro. Eu acho, e sempre nos meus posicionamentos, nós temos que passar o Brasil a limpo, dando todo o apoio aos policiais federais, aos delegados federais. Nós temos que dar todo o apoio aos procuradores da República. Por quê? Porque eles estão desempenhando aquilo que o povo quer. O povo quer é a moralidade. Nós temos um vício enraizado no nosso país, infelizmente, uma praga, uma chaga terrível, que é a chaga da corrupção. Enquanto essa praga ela não for extirpada, eu vejo uma dificuldade muito grande para o nosso país crescer, avançar e progredir. Então, o que eles estão fazendo é efetivamente o judiciário, quando tivemos o desempenho muito bom
do ministro Teori, eu espero que o ministro que agora está à frente desses processos da Lava Jato, a nível do Supremo Tribunal Federal, desempenhe a sua missão, a sua tarefa com muita responsabilidade, porque o povo brasileiro quer justamente que isso tudo seja passado a limpo. E além da polêmica do Caixa 2, nós conversamos com o deputado Janduí Carneiro sobre o assunto que mais repercutiu hoje nos trabalhos do Legislativo, o arquivamento de 5 pedidos de abertura de CPI. Para ele, a mesa descumpriu o que o regimento interno fala sobre o assunto. Eu verifiquei que havia uma pressão muito grande para que essa CPI ela não fosse instalada. Eu não sei as razões, não tenho conhecimento ainda do porquê do arquivamento. Eu vou solicitar da casa os argumentos trazidos à matéria que causou esse arquivamento. Como é que o senhor viu também o arquivamento da CPI do Empreender? Olha, veja bem, é outra questão que entendo que o regimento tem que ser devidamente respeitado. É aquilo que eu frisei agora há pouco. Se apenas as CPIs interpostas por parlamentares que são do bloco do governo, essas podem tramitar, essas podem prosperar na casa, e as CPIs interpostas por parlamentares da oposição, o regimento simplesmente é rasgado, então eu entendo que há, nessa situação, um tratamento discriminatório. Isso não pode existir numa casa legislativa. Eu sempre procuro buscar aqui dentro e procuro mostrar a todos os colegas que, às vezes, a roda ela tende a girar. Bom, a gente vai voltar a conversar com o presidente da AESA aqui na Paraíba, João Fernandes, sobre gestão das águas. Vamos falar, João, você nos informava, a gente já tinha essa informação, você ratificava de que uma bomba quebrou, uma bomba da estação elevatória, está funcionando apenas com uma e a vazão de água está sendo bem reduzida, bem abaixo do que a Paraíba esperava. Há uma projeção, se normalizar essa água, quantos dias ela demora para chegar em Boqueirão? Veja só, se nós continuássemos, recuperássemos esses 4 metros, nós íamos lá para o final de abril, certo? Se nós ampliarmos, que é o projeto do governo, que deve, tão logo chega essa alta bomba, para primeiro recuperarmos e depois ampliarmos para 7 ou para 9 metros, nós vamos chegar para 15 de abril, 18 de abril, essas águas chegariam ao município de Boqueirão e, consequentemente, a Campina Grande. Porque nós temos a chamada curva, né? Você marca o ponto de partida, se eu trabalhar com 9 metros, é uma quantidade de tempo. Se eu trabalhar com 7, é outra quantidade. Se eu trabalhar com 4, é óbvio que a tendência seria diminuir. Nós tivemos este problema inicialmente, mas eu quero crer que já neste final de semana esteja resolvido o primeiro problema, porque era a necessidade de encher o reservatório de Campos, que era um reservatório que não estava cheio, mas já estava se bombeando água dele para chegar logo à cidade de Monteiro. Ele agora, estando cheio, passa a receber por gravidade e passa a distribuir por gravidade, facilitando assim o bombeamento das águas. O Ciro Soares volta aqui, ele estava preocupado com os agricultores, dizendo que está vendo aí que a prioridade é mesmo Campina Grande, que o gado está morrendo, mas é isso, né? A prioridade é Campina Grande, é o abastecimento humano. Eu acho que apesar da grande importância que tem Campina, são 400, só a cidade, 400 mil habitantes, mais 18 municípios, 9 distritos, a prioridade é atender primeiro a urba, as cidades. Porque é na cidade onde nós da cidade do campo, encontramos a resposta para os nossos problemas. E este projeto foi montado com esse objetivo. Isso não significa que o agricultor, que o produtor vai ser desprezado. Pelo contrário, o produtor vai ser beneficiário, não fosse o drama das cidades,
nós com certeza não teríamos a transposição do São Francisco. E se não tivéssemos a transposição do São Francisco, nós não tínhamos a possibilidade de fazer a transformação econômica, social e ambiental de toda uma região. São 4 estados que vão ser beneficiados. Portanto, Ciro, fique tranquilo. O problema é que nós não tínhamos nada, a água está chegando agora e as pessoas já querem que destine imediatamente para a produção. Primeiro, nós temos inclusive que começar a organizar essa produção. Porque a agricultura da Paraíba não produz tanto assim, e isso é verdadeiro. Se você tirar, por exemplo, a cana-de-açúcar e outros segmentos que são a monocultura mais avançada, você vai perceber que a participação nossa no produto interno bruto é muito pequena. Agora sim, nós teremos a possibilidade na agricultura, na pecuária, na cassinocultura, na piscicultura, de aumentar significativamente esta participação. E isso vai acontecer. Agora, não adianta pressa. Quem tem pressa, diz o povo, come cru e quente. Então, vamos com calma, dentro do cronograma. Esta obra, ela foi, digamos assim, inaugurada antecipadamente para atender essa demanda da urba. A obra não está totalmente concluída. Eles ainda vão passar uns 2 anos concluindo a obra. Agora, o caminho das águas está feito. E o caminho das águas, o que é que significa? Significa canal de aproximação, as estações elevatórias, os canais, os aquedutos, os túneis que tem tanto no norte, tanto no eixo leste quanto no eixo norte, né? E, enfim, a galeria que recebe esta água atravessando a cidade de Monteiro para despejar no Rio Paraíba. Daí porque tenha calma, companheiro, que nós vamos chegar lá. Estamos aqui nos preparando para isso, a ESA está em campo, a EMATER vai entrar no momento oportuno, a Secretaria está trabalhando também, todos os órgãos e cada um à sua maneira e com as suas responsabilidades está se preparando para, quem sabe, daqui a 6 ou 8 ou 10 meses, a gente começa não apenas colocar para a cidade, mas colocar a serviço da produção. Aí sim, nós vamos mudar a fisionomia da nossa região. Bom, há uma grande preocupação na gestão das águas com a fiscalização, pelo uso indevido e até pelos famosos gatos, né? De retirada ilegal da água do canal da transposição. Ilegal seria um furto mesmo de água desses canais. A ESA tem equipe ou vai ser reforçada, vai ser um trabalho conjunto? Como é que vai ser esse trabalho de fiscalização para conter esses abusos, esses excessos? Nós já estamos em campo contando com a colaboração da Polícia Florestal, da Polícia Militar, estamos reforçando os quadros da ESA e vamos incorporar outras forças nessa tarefa, porque o difícil vai ser exatamente cuidar de Monteiro até o balde do açude de Boqueirão e impedir que as pessoas fiquem se apropriando indevidamente dessas águas. Mas nós estamos, digamos assim, nos consolidando para essa difícil tarefa, porque colocar num canal em floresta, canal que tem uma estrada de um lado, tem uma estrada do outro, é muito fácil. Difícil é acompanhar a água no leito do rio, de Monteiro até a cidade de Boqueirão. E nós precisamos da colaboração de todos e de cada um, todas as prefeituras municipais que digam por onde a água vai passar, precisamos de todos os órgãos do Estado e este é o trabalho que nós temos que fazer. E digo com toda sinceridade que nós temos contado com a solidariedade e com o apoio dos companheiros de governo e tenho certeza que vamos contar com o apoio das prefeituras municipais para que as pessoas entendam que aquilo que Hermes disse é verdadeiro. Está tipificado como furto a apropriação da água, a retirada de água sem a devida autorização legal. Ninguém podia na Paraíba. Isso não era praticado muito por uma razão. Nós não tínhamos água. O rio era um rio seco, é um rio seco. Nós pretendemos perenizar este rio. E vai depender de quê? De todo cidadão paraibano e notadamente daqueles que são os ribeirinhos. Se os ribeirinhos colaboram, eles vão não apenas ter água para beber, para o seu consumo dos seus animais, e mais do que isso, vão ter água para colocá-la a serviço da geração de riqueza, da produção e da transformação da vida de cada uma dessas famílias e da própria sociedade paraibana. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o quarto e último bloco
do 27 Segundos, hoje entrevistando João Fernandes, presidente da AESA. Fique ligado, a gente volta em seguida. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27. A gente está conversando com João Fernandes, presidente da AESA. Antes de mostrar aqui uma matéria sobre o Dia do Cooperar, nós vamos fazer uma pergunta de João Fernandes, do telespectador. João Paulino pergunta: João Fernandes, a água que chega na Paraíba acabará com a indústria da seca? Essa água é do povo ou pertence a políticos manipuladores do bem público? Já posso responder. Não, esta água será posta a serviço do povo. Não tem como manipular esta água, não. E a palavra de ordem do governo não é fazer gestão personalizada, para privilegiar a A ou a B. Agora, nós não vamos acabar com... Nós estamos dando hoje segurança hídrica a uma parcela significativa das cidades paraibanas. Nós precisamos ainda de outras obras complementares para criar as condições para que todas as cidades paraibanas tenham segurança hídrica. Tem um projeto, por exemplo, do governo do estado, de uma adutora que sai de Monteiro, passando por todo o Cariri, a BR-412, chega até próximo de Campina Grande e dali deriva para o Curimataú paraibano, viu? Para quê? Para levar água para toda aquela região, Nós precisamos de fazer isso. Outra coisa, nós teremos água em Buqueirão, mas a 7, 8, 10 quilômetros do açude de Buqueirão, você continua com os problemas da seca, Todo mundo. Nós não estamos fazendo a transposição e fazendo chover no estado da Paraíba todo. Nós não vamos mudar o regime de chuva, de pluviometria do estado da Paraíba. Nós precisamos continuar trabalhando e buscando soluções, inclusive existe proposta de tecnologia que pode fazer chover. Precisam ser verificadas e testadas essas hipóteses, porque o ideal é que nós tivéssemos um regime de chuva melhor, pelo menos 8 meses durante o ano, ou pelo menos 4 meses, mais 4 meses com regularidade, porque você sabia que plantava hoje e sabia que ia colher daqui a 90 ou a 120 dias. Isso não acontece. E isso não depende muito do político, não. Eu acho que nós temos que juntar toda a sociedade, o produtor rural, o empresário, o cidadão. Nós todos devemos estar unidos construindo soluções para que a Paraíba tenha segurança hídrica para todas as suas cidades e também, se possível, para o campo. A chegada da água através da transposição, ela pode possibilitar que nós retiremos aquela água do leito do rio e levamos a uma distância tal que incorporemos grande parte da área das terras da Paraíba à atividade produtiva. Agora, nós não podemos dizer que a transposição do São Francisco vai fazer chover em Caraúba, vai fazer chover em São João do Cariri, em Livramento, em qualquer município. Agora, uma coisa nós temos certeza, nós temos uma quantidade de água que estará ali à nossa disposição e se nós fizermos a sua distribuição de forma racional, responsável e inteligente, e este é o grande objetivo, este é o grande desafio para os paraibanos. Nós precisamos que a classe, eu concordo, a classe política tem que ter clareza de que não basta transpor as águas de São Francisco, é preciso transpor as águas de São Francisco, fazer a distribuição, continuar fazendo a armazenação, reservação de água, continuar fazendo os mananciais, porque se você tem a possibilidade de encher um açude e daquele açude você fazer uma adutora para levar para outra bacia, uma bacia menor, para outro açude menor, fazer a distribuição, isso sim. E eu lamento profundamente que eu percebi, os deputados e senadores da Paraíba não tiveram o cuidado de destinar 1 centavo para recursos hídricos. 1 centavo. Não tem a tal das emendas impositivas, isso. Porque eles escolheram as prioridades dele e esqueceram que a prioridade número 1 de qualquer cidade, de qualquer comunidade, de qualquer bairro, de qualquer cidade, de qualquer estado é ter água,
cidadão lá, o matuto, o homem lá do interior, quando ele vai comprar uma propriedade, a primeira coisa que ele olha é, primeiro, se as terras são razoáveis, são agricultáveis, tá certo? Depois ele olha, ou depois não, talvez seja a condição primeira, se ela tem água, se ela tem reservatório, se ela tem possibilidade de construir reservação d'água, porque se não tiver, o cara olha a propriedade, agradece ao cara que apresentou, dá as costas e vai embora e não volta mais, porque sem água nós não fazemos nada. Todas as civilizações do mundo ou nasceram na beira de um rio ou de grandes lagos. Todas as comunidades, Campina nasceu na beira do açude velho, do açude de Bodocongó, Boqueirão nasceu e se projetou graças à construção do açude Epitácio Pessoa e assim sucessivamente. Onde tem água e sol, nós temos a possibilidade de ter vida. Então foi uma falha imperdoável da bancada. Eu acho que uma falha imperdoável, extremamente lamentável. Alguns tentaram justificar, porque botou uma emendazinha ali para um açudeco ali, outro, não basta. É preciso entender que segurança hídrica deve ser, Hermes, o eixo estratégico de desenvolvimento, hein? É uma variável estratégica para o desenvolvimento de qualquer projeto. Eu posso citar e vou repetir. Israel, em 1930, pretendia ser um Estado, mas já tinha um órgão de gestão de água. Por quê? Porque Israel, o povo de Israel queria ser uma nação. E você não seria uma nação se eles não tivessem água. Eles tinham 400 a 500 mil habitantes em 1930. O que é que eles fizeram? Começaram a estudar a água, produzir água, gera água. Hoje são quase 10 milhões de habitantes. E conclusão, de 30 em 48 viraram Estado. Então, se eles queriam se estabelecer naquela região, naquele local, na terra que lhes era prometida, eles tinham que ter água para isso. A mesma coisa somos nós aqui do Nordeste. O Nordeste só tem 0,5% das águas do Brasil. Esse Nordeste que eu chamo o setentrional, que é o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Ou seja, nós somos a região que tem menos água no Brasil. E é claro que se fez alguma coisa. Você tem Oroz, você tem Boqueirão, você tem Curema, Mãe d'Água, você tem Engenheiro Ávido, você tem o Armando Monteiro, lá no Rio Grande do Norte, você tem alguns grandes açudes no estado do Ceará. O Ceará tem uma capacidade extraordinária de armazenar água, mas nem o Ceará aguentou 5 anos de seca, 5 anos chovendo abaixo da média. O que significa dizer que ainda temos que fazer a transposição, fazer mais reservatório para que esta água fique ali retida ou possa estar à nossa disposição. Ok, deixa eu interromper aqui a entrevista com o João Fernandes para a gente acompanhar como é que foi o Dia Cooperar. Representantes de várias cooperativas do Estado se reuniram hoje em João Pessoa para o lançamento da campanha nacional de Cooperar. Este ano, os destaques são as ações para o desenvolvimento sustentável. Cooperar, unir forças direcionadas ao mesmo objetivo, é o que acontece com essas pessoas. Elas representam mais de 150 cooperativas da Paraíba, com cerca de 40 mil associados. Neste evento, os representantes destacaram algumas ações sociais realizadas durante o ano passado. Iniciativas reconhecidas pelo sistema OCB, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Paraíba. A gente recebeu esse prêmio de participação do ano de 2016 pela ação do concurso de redação, que é uma ação que a gente faz anualmente também, que a gente leva um concurso de redação com o tema falando sobre o cooperativismo, para levar essa informação, para levar a ciência de que existe um cooperativismo aqui na Paraíba muito forte, né? E esse concurso beneficia várias escolas da Paraíba, escolas do município, né? Escolas municipais e estaduais. O evento também registrou o lançamento do Dia de Cooperar neste ano. A programação está agendada para o primeiro sábado de julho, mesma data em que é comemorado o Dia Internacional de Cooperativismo. É um dia de congraçamento, onde as cooperativas, vamos dizer assim, apresentam nesse dia todas as ações que elas realizam de responsabilidade socioambiental ao longo do ano.
As cooperativas já têm no seu DNA, no seu propósito, as ações de responsabilidade, principalmente na comunidade onde elas estão. Porque o que diferencia o cooperativismo de uma sociedade, de uma empresa mercantil, é que o resultado, as sobras, vamos dizer, o lucro de uma cooperativa, ele é inserido na própria comunidade, ou seja, tem o desenvolvimento econômico e social da região. Em 2017, as cooperativas também se comprometem a realizar projetos contínuos relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma meta da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Para isso, as cooperativas firmaram parceria com a Fundação Solidariedade, braço social do Sistema Correio. É um momento muito importante, um momento que a gente dá start nesse termo de cooperação e que a gente vai estar difundindo na Paraíba os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui são mais de 150 cooperativas com suas missões, com seus objetivos e vão estar juntos conosco nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a nossa agenda até 2030, né? Então é muito importante que todas essas pessoas vão estar unidas, são mais de 40 mil pessoas, e vão estar unidas nesse sonho, né? Eu acho que, na verdade, a gente sonha por um mundo melhor e é muito importante estar junto com as cooperativas e mostrar a união para a gente estar desenvolvendo isso também em instituições públicas, privadas, sociedade civil, todos juntos fazendo a sua parte. Aquilo que as nossas cooperativas já fazem na prática, as ações de responsabilidade, agora eles têm esse compromisso de estabelecer essas 17 ações que estão no Pacto Global. E então, certamente, a gente vai impulsionar ainda mais essas ações de responsabilidade. E o dia hoje, como eu disse aqui em João Pessoa e amanhã em Campina Grande, será esse lançamento das ações que ao longo do ano vão ser realizadas. Daí, o Dia do Cooperar foi comemorado hoje com a participação da Fundação Solidariedade, que é o braço social do Sistema Correio de Comunicação. Ficamos aqui com 27 segundos, agradecendo mais uma vez a presença de João Fernandes. Boa noite. Boa noite, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui. Aliás, estou acompanhado do meu neto Luca, né? É verdade. Veio me prestigiar aqui. E lhe assessorar, né? E me assessorar. Um abraço para todos, saúde e paz. Vamos tentar cumprir o nosso dever e ajudar, digamos assim, a fazer as coisas acontecerem na Paraíba. Ok, muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final do 27 segundos. Amanhã eu estou de volta às 9 da noite aqui na RCTV. Do seu jeito, para você. Até lá.